Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto. Destaques deste vídeo: Atlético de Madrid a uma vitória da conquista do Campeonato Espanhol. Vice-presidente do Benfica afirma que temporada foi falhada e que Jesus precisa reconquistar a confiança dos adeptos encarnados. Futebol europeu retornando com público a conta-gotas. No Brasil, no cenário oposto, ensaia um retorno com cenas lamentáveis. Seleção brasileira afetará clubes brasileiros e as finais de campeonatos estaduais Brasil afora. Além disso, o nosso bate-papo com Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. O Atlético de Madrid, de virada, derrotou o Osasuna na penúltima jornada da La Liga, o Campeonato Espanhol. Uma vitória suada, mas o Atlético agora depende só dele. Uma vitória na última rodada deixará o Atlético de Madrid com o título de campeão espanhol da temporada 2020-2021. Vamos falar desse assunto e outros mais aqui nessa edição do PB Desporto. Aguardem. Agora o nosso bate-papo, Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. Começa contigo, Moraes, aí em Maceió, Alagoas, justamente falando dessa volta de público. Aqui na Europa, ainda que a conta-gotas, a Espanha, a Comunidade Valenciana e a Galícia já permitindo, na última rodada do Espanhol, a possibilidade de cerca de 5.000 pessoas para assistir essa última jornada. Isso porque a situação nessas regiões da Espanha são, digamos, favoráveis, né? A gente pode falar favorável enquanto morrem pessoas, mas uma situação mais amena. Tivemos público também na final da Copa da Inglaterra entre Leicester e Chelsea. O Leicester venceu por 1-0, foi campeão. Mas no Brasil tivemos esse ensaio, numa situação totalmente oposta, um ensaio no jogo entre Flamengo e Fluminense, primeiro jogo da decisão, e gente sem máscara, sem aquele distanciamento. E aí, Moraes, como é que você analisa tudo isso? Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para você que está ligado aqui no PB Desporto. Olha, uma coisa é a realidade aí na Europa, outra coisa é a realidade aqui no futebol brasileiro, com relação à volta dos torcedores aos estádios de futebol. Por exemplo, na La Liga, na Espanha, tem um determinado número de torcedores numa região já com essa liberação, na Inglaterra também. Mas olha como está adiantada a vacinação nesses países da Europa. Aqui no Brasil, a gente ainda está com um mínimo de pessoas vacinadas. Então, quando alguém ensaia a possibilidade da volta do torcedor aqui no Brasil aos estádios de futebol, eu sou contra. Até porque a vacina ainda nem chegou a 20% da população, um pouco mais de 15% dos brasileiros vacinados. E aí a gente tem uma preocupação muito grande. Como é que você vai liberar torcedor nos estádios? As diretorias do Flamengo e do Fluminense no último final de semana foram punidas com multa porque liberaram torcedores, mesmo que num pequeno espaço, para que eles pudessem assistir ao primeiro jogo da decisão do Campeonato do Rio de Janeiro. E muita gente sem usar máscara. Aqui o pessoal não obedece, não respeita. Então, uma coisa é o público ser liberado em qualquer quantidade na Europa. Outra coisa bem diferente é você liberar aqui no Brasil. Tá certo, Júnior? Por isso que eu sou contra ainda o torcedor no estádio de futebol. Olha, Moraes, mas você tem toda a razão. Não tem porquê, não faz sentido você ter público no estádio no Brasil. Ainda bem que no Maranhão o governo do estado voltou atrás naquela decisão, para mim,
também sem nexo, né, é um teste. Tudo bem que é um teste, mas não é momento nem para teste no Brasil. Até quando que as pessoas não vão compreender isso? A situação do Brasil continua, mas baixou o número agora, não, a gente tem só 2.000, só 2.000 e pouco, né, óbitos por dia, tal. A situação do Brasil é muito complicada. O mundo todo você tem que ter cuidados, lógico que tem que ter os protocolos. Aqui na Europa está havendo essa liberação, vai haver na Espanha, né, nessas regiões apenas como eu citei, a Comunidade Valenciana e na Galiza, né, para até 5.000 pessoas, mas porque naquela região, digamos, a situação, como eu falei antes, é menos complicada, né? Teve a final aí, como eu disse antes também, lá na Inglaterra, mas você querer a volta do futebol, em primeiro lugar, nem aqui ainda está voltando o público de forma, né, longe do que era antes, é óbvio que não. E no Brasil, nessa situação muito mais complicada, você sequer pensar na volta do futebol é um absurdo, é algo totalmente insano. Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, a sua opinião com relação a esse caso, a essa situação? Olá, pessoal do PB Desporto. Quando se sabe que o Brasil dispõe da elite socioeconômica mais atrasada do planeta, entre os chamados países em desenvolvimento, não há como dissociar desse segmento a elite do futebol. Dirigentes de entidades e clubes integram esse grupo nefasto que gerencia poderosa atividade econômica de entretenimento, com viés coronelesco em marcha ré. Em se tratando de coexistência humana, abraços com a tragédia da pandemia em curso, fruto da criminosa negligência do governo federal, não podemos esperar atitudes mais insanas do que a de comparar a realidade sanitária brasileira à de outros países e continentes, onde se implementou, entre erros de primeiro momento e acertos subsequenciais, rigorosas medidas profiláticas para conter o vírus letal. E surgem recorrentes acenos de clubes e entidades aqui no Brasil para reabrir estádios ao público nesta temporada, sob protocolos que todos sabemos improvavelmente seriam cumpridos, como demonstrado, por exemplo, nesse último sábado 15 no Maracanã, liberado para 300 ditos convidados de cada clube. Melhor será chamá-los de apaniguados, no primeiro Fla-Flu que decide o inexpressivo campeonato carioca, objeto, já se sabe, de pesada multa por gravíssima infração sanitária em evento aberto sem autorização do poder público municipal. Se na Copa da Inglaterra, último fim de semana, 21.000 torcedores devidamente vacinados e distanciados no lendário Wembley, como mostram as imagens, assistiram ao Leicester ganhar sua primeira Copa da Inglaterra em cima do Chelsea, finalista da Champions League. Por aqui, seguimos as voltas com elevada reincidência pandêmica no Rio de Janeiro. Como disse nossa elite em geral, e do futebol em particular, segue nas cavernas obscuras da mais completa selvageria social, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel, eu acho totalmente insano você ter presença de público, de fato, nos estádios. Não é o momento, né? Não faz sentido nenhum essa presença de público. Vai mudar alguma coisa? Né? Uma elite ali presente, né? Beneficiados. Ah, não, vamos fazer um teste. Né? Isso não existe. E mais, essa multa de R$14.000, ela é insignificante. Né? R$14.000 é uma piada, né? Essa multa aplicada pela prefeitura. Mas a nossa outra pauta aqui que eu quero abordar com vocês, começando por você, Jorge Moraes, aí em Maceió, é sobre a seleção brasileira, a convocação da seleção dos jogadores também do Brasil, que isso vai atrapalhar os clubes. A Copa do Mundo é importante, tudo bem, é uma competição a cada 4 anos, mas você chamar jogadores para qualquer amistoso ou a qualquer torneiozinho, na minha opinião, pelo menos, não tem o menor sentido. E aí, Moraes, sua opinião aí em Maceió, Alagoas? Olha, aqui no Brasil tem um ditado que diz assim: não adianta chorar o leite derramado. Você tem que ter a convocação da seleção brasileira.
A gente tem que participar da Copa do Mundo do Catar. E essa competição você só participa se ganhar vaga nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Aí fica agora a reclamação em cima da CBF, que está convocando jogadores dos clubes que estão na reta final dos campeonatos estaduais e alguns já se preparando para o início do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, da segunda divisão, da terceira divisão. Claro que nem todos esses clubes vão ter jogadores desses clubes na seleção brasileira. Mas quem marca as datas para os jogos é a Confederação Sul-Americana, juntamente com a FIFA. É data FIFA, não adianta você querer negar e achar que a gente está sendo submisso à CBF. Olha que eu sou contra muita coisa da CBF, inclusive a CBF cada vez mais rica e os clubes cada vez mais pobres. Mas nesse caso de convocação da seleção brasileira, tem que seguir o calendário, porque senão, se parar as competições para que tenha jogos da seleção brasileira, a gente só vai terminar o calendário de 2021 em 2022 e novamente vai ficar tudo uma competição em cima da outra. Por isso que não vejo responsabilidade nenhuma da CBF nesse sentido. A gente tem que garantir uma vaga, tem que participar da Copa do Mundo e tem que convocar os jogadores que o Tite quiser convocar para representar o país nas competições, especialmente no momento como as eliminatórias para a Copa do Mundo e quem sabe depois Copa América, que eu nem sei se a gente vai ter em função dessa pandemia. Tá bom, Júnior? Olha, Moraes, eu não concordo com essas convocações, como eu disse antes, para qualquer competição. A Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, tudo bem. Mas mesmo assim, os clubes devem ser recompensados. Agora, você desfalcar equipes brasileiras, porque são chamados jogadores do Brasil. Antigamente só chamavam jogadores, né, da Europa. Agora, o Tite tem chamado jogadores do Brasil, até pela situação que a gente passa, enfim, e vai prejudicar os clubes, né? Vai prejudicar. Até porque, volto a dizer, aquela questão, além de você recompensar, quem paga o salário desses jogadores são os clubes. E não faz sentido o clube ficar rodadas sem um jogador, 2 jogadores da sua equipe. Não faz o menor sentido. E outra, a Copa do Mundo eu considero uma competição importante. Ela para realmente o país, não só no Brasil. Eu já constatei isso aqui em Portugal, numa Copa do Mundo aqui em Portugal, como também na Alemanha, Copa do Mundo de 2006. Parou Portugal, na Alemanha também, as pessoas nas ruas, enfim. Agora você colocar sempre, o futebol é a pátria dos chuteiros, isso não existe. Né? Essas ideias, tentando colocar o futebol acima de tudo, ou colocar esse patriotismo, esse falso patriotismo, isso não existe. Eu acho um absurdo. Mas, Antônio Manuel Góes, quero lhe ouvir também com relação a essa situação da convocação da seleção brasileira afetando os clubes, alguns clubes do futebol brasileiro. Já me expressei aqui no PB Desporto quanto ao que considero exemplo de badalados analistas esportivos do Brasil e exterior sobre a permissiva lucratividade da FIFA e federações continentais com suas copas específicas de seleções, além do Mundial e dessa tal de Copa das Confederações. O futebol, como relevante atividade negocial planetária, tem por origem o investimento dos clubes das metrópoles aos grotões. Para se chegar a uma realidade de altíssimo rendimento nas 4 linhas, carreiam-se bilhões em todas as moedas que circulam mundo afora, sob a responsabilidade dos grupos associativos de variadas camisas e cores. Instituições cartoriais, aqui e em toda parte, as entidades federativas avocam o direito de recrutar os melhores futebolistas, sem qualquer compensação financeira para as agremiações que pagam seus altos salários. Não perdem por esperar.
ainda que de forma lenta, com alguma reserva ou até mesmo certa covardia, os clubes de maior investimento do planeta, Europa à frente, já cuidam de promover gestões embrionárias destinadas a desmontar esse caráter de guerra entre nações no futebol, aqui no Brasil em particular, mantida pela embolorada teoria de Nelson Rodrigues, de que a seleção é a pátria de chuteiras. Uma lógica, convenhamos, protofascista, teorizada pelo consagrado romancista e dramaturgo, aliás, um autodeclarado conservador ultradireitista de carteirinha em seu tempo. Na hora da convocação, claro que os elencos tecnicamente superiores são os mais desfalcados, principalmente se considerarmos a proverbial insanidade que permeia o calendário do futebol brasileiro. Ou nossos clubes decidem pelo grito da independência, impossível para a esmagadora maioria do Brasil, reconheço, por viverem de pires na mão, às expensas de favores da CBF, ou em tempo incerto e não sabido, por mais que hoje uns poucos nadem de braçada em oceano de bonança financeira, serão subjugados pelo inexorável espectro da falência, que os levará ao fechamento de suas portas. Não faço previsão de dilúvio e posso não estar vivo para testemunhá-lo, mas pelo andar da carruagem, quem sobreviver, verá. Tá legal, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. O assunto aqui agora na Europa, falando sobre a conquista do Leicester, que ao vencer o Chelsea por 1-0 no último sábado, 15 de maio, foi o campeão da Copa da Inglaterra. O Leicester, que vem num crescente, o clube subiu, foi promovido à primeira divisão do futebol inglês, a Premier League, na temporada 2013-2014. Na temporada seguinte, quase foi rebaixado, mas na temporada 2015-2016 foi o grande campeão, numa temporada fantástica, uma atuação brilhante. Aquele time, né, que tinha Schmeichel no gol, que ainda permanece, o Albrighton, que também segue no clube, o Mahrez, que foi para o Manchester City, o Kanté, que foi negociado por 35 milhões de euros no final daquela temporada para o Chelsea, permanece lá até hoje. E o Vardy, o James Vardy, que é um artilheiro, um jogador importantíssimo para o clube, continua até hoje e sendo um dos destaques dessa equipe do Leicester, que tem aí, chega a mais um título importante, um clube que vem se organizando, vem com a estrutura muito boa, tem um estádio para 32.300 pessoas aproximadamente, vem mostrando que tem tudo para ser uma das forças do futebol, não apenas inglês, mas do futebol da Europa no todo. Enquanto isso, no futebol espanhol, o Atlético de Madrid, ao vencer de forma suada, no finalzinho de virada do Osasuna por 2-1 no final de semana, está apenas, depende só dele, para se sagrar campeão espanhol, campeão da La Liga. Ele vai jogar fora de casa com o Valladolid e uma vitória lhe dará o título de campeão espanhol, independente do resultado do Real Madrid, né? O Real Madrid que vai receber o Villarreal. Então, o Atlético depende só dele. É bom lembrar que o Atlético tem 83 pontos ganhos, é o líder do campeonato, e o Real Madrid vem em segundo com 81. O Atlético 83 e o Real com 81. O Barcelona foi derrotado no final de semana, tem 76, ou seja, a briga fica nessa última rodada para Atlético de Madrid e Real Madrid, os dois times da capital espanhola. Enquanto isso, aqui em Portugal, tivemos o clássico no final de semana, né? O Sport perdendo a invencibilidade, 4-3, num grande jogo, 4-3 para o Benfica. O Benfica chegou a fazer 4-1, o Sport foi lá buscar, fez 4-3, mandou uma bola na trave ainda no final do jogo, quase empatou. A verdade é que, mesmo com essa vitória, o clima do Benfica não é dos melhores. Houve protestos no sábado, antes do jogo, mais de 100 torcedores de um grupo fazendo protestos contra o presidente, Luiz Felipe Vieira, e o vice de futebol, o vice-presidente, o Jaime Antunes,
também deu declarações mostrando nitidamente a insatisfação com o trabalho do Jesus com a temporada. Ele disse que o Benfica, pelo investimento feito, teve uma temporada falhada, totalmente longe do que se esperava. A pressão, de fato, aí está cada vez maior em cima do Jorge Jesus. Ainda vai disputar uma taça, mas o ano realmente não foi nada perto do que esperavam dirigentes, como também adeptos do Benfica. Já no Brasil, tivemos aí o primeiro jogo, da final entre Flamengo e Fluminense, empate em 1-1. E agora o Flamengo, que vai em busca do tricampeonato, foi campeão de 2019 e 2020, e o Fluminense tentando reverter essa situação, acabar com essa série de conquistas do Flamengo. Já no Campeonato Paulista, o São Paulo, que venceu o Mirassol por 4-0, e o Palmeiras fez 2-0 no Corinthians, causando a demissão do técnico Wagner Mancini, foi demitido pela diretoria do Corinthians. Agora o Corinthians já pensa aí em alguns nomes, está citando aí o Dorival Júnior, o próprio Carille, que já foi técnico do Corinthians algumas vezes, o Silvinho, e também o Antônio Carlos Zago. São os nomes que surgem sempre que uma demissão ocorre no clube. A verdade é que teremos Palmeiras e São Paulo na final do Campeonato Paulista. O Abel Ferreira, técnico português, em mais uma final, nesse seu curto espaço, comandando a equipe alviverde do Palmeiras. E no Rio Grande do Sul, tivemos no Campeonato Gaúcho, primeiro jogo, 3-1 para o Grêmio em cima do Internacional. O jogo foi no Beira-Rio, e agora o jogo da volta também no final de semana. O Grêmio em vantagem para levantar mais um caneco do Campeonato Gaúcho. O Bebê Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima!